Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e o dia em que meu próprio irmão me abandonou em uma rodoviária suja, sem um centavo no bolso e sem meu celular, começou com uma discussão que eu nunca imaginei que pudesse acontecer na minha família. Rodrigo, meu irmão mais velho, estava sentado ao volante do carro dele, com aquele sorriso de canto de boca que eu aprendi a odiar nos últimos 2 anos. Ao lado dele, Patrícia, sua esposa, nem sequer olhava para mim. Ela mexia no celular, as unhas vermelhas batucando na tela, enquanto eu implorava do banco de trás. Rodrigo, pelo amor de Deus, a gente está a 200 quilômetros de casa. Você não pode fazer isso comigo. Pode e vou, ele respondeu, sem tirar os olhos do retrovisor. Você quer bancar a rebelde, Carol? Então se vira, desce. Patrícia suspirou alto, daquele jeito teatral dela. Rodrigo, amor, para na rodoviária, ali na frente. Não vou aguentar essa choradeira o caminho todo. E foi exatamente isso que ele fez. Parou o carro na rodoviária de uma cidade do interior de São Paulo, que eu nem sabia o nome, abriu a porta de trás e disse: desce. Quando você aprender a respeitar a gente, você volta. Respeitar. Essa palavra tinha se tornado uma arma na boca dele desde que meu pai morreu e deixou a empresa de transportes para nós dois. Só que na prática, nós dois significava Rodrigo e Patrícia mandando, e eu tendo que aceitar calada enquanto eles desmontavam tudo que meu pai construiu. Saí do carro com a bolsa na mão, mas antes que eu pudesse pegar meu celular que estava no porta-luvas, Patrícia trancou as portas. Através do vidro, ela sorriu para mim, um sorriso gelado, calculado. Seu celular fica com a gente. Você falou coisas muito feias, Carolina. Precisa de um tempo para pensar. E eles foram embora. Eu fiquei ali parada, vendo o carro preto desaparecer na estrada, com o barulho de caminhões e ônibus ao meu redor, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. A bolsa que eu tinha na mão? Minha bolsa de maquiagem. Nem carteira eu tinha. Rodrigo tinha pegado minha carteira do banco quando paramos para abastecer, dizendo que ia pagar a gasolina. Ele planejou isso. Entrei na rodoviária. O cheiro de fritura e banheiro sujo me deu ânsia. Pessoas passavam apressadas. Ninguém olhava para mim. Sentei num banco de plástico quebrado e tentei pensar. Como eu tinha chegado até ali? 2 anos atrás, éramos uma família normal. Eu, Rodrigo e nossos pais. Meu pai, Alberto, tinha construído a Transportes Mendes do zero. 3 caminhões na década de 80, que viraram 30 na década de 90, que viraram uma frota de 120 veículos quando eu tinha 20 anos. Rodrigo sempre trabalhou com meu pai. Eu fiz faculdade de administração, casei, me divorciei aos 28 e voltei para casa. Meu pai me ofereceu um cargo na empresa, gerente financeira. Rodrigo não gostou. Disse que eu não tinha experiência, que eu ia atrapalhar. Mas meu pai insistiu. Ela é inteligente, Rodrigo, e é nossa família. A empresa é dos dois. Então Rodrigo casou com Patrícia. Eu lembro do dia que ele trouxe ela para conhecer a gente. Patrícia tinha 26 anos, cabelo liso e loiro escorrido, dentes perfeitos demais para serem naturais e uma risada alta que enchia a sala. Ela era bonita, isso ninguém podia negar, mas tinha algo no jeito que ela olhava para tudo, calculando, avaliando o valor. Que casa linda, sogro, ela tinha dito, tocando nos móveis da sala como se estivesse fazendo inventário. Minha mãe, sempre gentil, sorriu. Obrigada, querida. Fica à vontade. Patrícia ficou à vontade mesmo. 3 meses depois, ela e Rodrigo estavam morando na casa dos fundos, aquela que meu pai tinha construído, pensando que um dia, eu ou Rodrigo, teríamos nossos filhos por perto. 6 meses depois, minha mãe morreu. Derrame. Foi rápido, mas doloroso para todos nós. E foi aí que tudo mudou. Com minha mãe viva, Patrícia se comportava, fazia gracinha, elogiava a comida, oferecia ajuda. Mas quando minha mãe se foi, a máscara caiu. Patrícia começou a dar palpite em tudo. Na empresa, na casa, nas minhas roupas. Carol, você não acha que essa blusa é muito, sei lá, velha? Você precisa se cuidar mais, Senina. Tá ficando pra titia. Eu tinha 30 anos. Mas o pior eram as reuniões da empresa. Patrícia não trabalhava lá, mas começou a aparecer. Sentava do lado de Rodrigo e ficava cochichando no ouvido dele. E tudo que eu sugeria, Rodrigo negava. Melhorar os salários dos motoristas? Não temos orçamento, Carol. Você não entende de gestão. Trocar os caminhões mais velhos? Você quer quebrar a empresa, é isso? Deixa quem entende decidir. Meu pai tentava mediar, mas ele estava cansado. Aos 68 anos, depois de perder minha mãe, ele parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Um dia, ele me chamou no escritório dele. Carol, eu vou fazer um testamento novo. Pai, não precisa falar disso agora. Precisa sim.
Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Eu vejo o que está acontecendo. Rodrigo não está sendo justo com você. E aquela mulher? Ele não terminou a frase, mas eu entendi. Pai, eu aguento. É meu irmão. Você aguenta porque você é forte, mas eu não vou deixar você sem proteção. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Estou dividindo a empresa meio a meio no papel, mas tem uma cláusula. Se um de vocês tentar tirar o outro da sociedade sem justa causa, perde a parte dele. Tudo vai para o outro. Eu não dei importância na época. Achei que era exagero do meu pai. 3 meses depois, meu pai teve um infarto. Morreu no escritório, na cadeira dele, olhando pela janela para a garagem onde os caminhões entravam e saíam. O enterro foi num sábado. Na segunda-feira, Patrícia apareceu na empresa com uma pasta. Carol, precisamos conversar sobre o futuro da Transportes Mendes. Ela estava de salto alto, taier preto, maquiagem impecável. 3 dias depois de enterrar meu pai. Patrícia, eu não estou com cabeça para isso agora, pois precisa estar. Rodrigo e eu conversamos. Você não tem experiência para tocar uma empresa desse tamanho. Seria melhor se você vendesse sua parte pra gente. Eu ri, porque eu achei que era piada. Você não está falando sério. Estou completamente séria, Carol. A gente oferece um valor justo. Você pode usar para começar sua vida, fazer o que você quiser, mas aqui você só atrapalha. Foi a primeira vez que eu senti aquele aperto no peito. Não era tristeza, era humilhação, pura e queimando. Patrícia, você não é sócia dessa empresa. Eu e Rodrigo somos. Então acho melhor você sair da minha sala. Ela sorriu. Aquele sorriso de cobra. Eu posso não estar no papel, Carol. Mas quem você acha que manda aqui? Eu ou você? E ela saiu, batendo a porta. Nos meses seguintes, foi uma guerra silenciosa. Rodrigo começou a me excluir das reuniões. Patrícia aparecia cada vez mais, sentava na cadeira do meu pai, atendia ligações como se fosse a dona. Os funcionários antigos olhavam para mim com pena. Os novos, que Rodrigo tinha contratado, mal sabiam quem eu era. Eu tentei brigar, tentei cobrar meus direitos, mas a cada vez que eu confrontava Rodrigo, ele dizia a mesma coisa. Você está histérica, Carol. Está de luto. Não está pensando direito. Deixa a gente cuidar de tudo. Até que um dia, eu descobri que eles estavam desviando dinheiro. Foi um acidente. Eu estava procurando um documento antigo no arquivo quando achei uma pasta escondida no fundo de um armário. Dentro, notas fiscais falsas, pagamentos para empresas que não existiam, valores que saíam da Transportes Mendes e entravam numa conta que eu não conhecia. Tirei foto de tudo com meu celular. E cometi o erro de confrontar Rodrigo na frente da Patrícia. Rodrigo, que diabos é isso? Mostrei as fotos. Ele ficou branco. Patrícia, não. Patrícia ficou vermelha de raiva. Você estava fuçando onde não foi chamada? Fuçando? Patrícia, isso é crime. Vocês estão roubando da empresa. Roubando? Rodrigo finalmente falou. Carol, você não entende nada de negócios. Isso é gestão de caixa, planejamento tributário. Planejamento tributário com nota fiscal falsa? Rodrigo, acorda. Isso dá cadeia. Foi quando Patrícia perdeu a compostura. Cadeia? Você quer falar de cadeia? Ela avançou em mim, o dedo na minha cara. Quem você pensa que é? Você que nunca trabalhou um dia de verdade na vida. Casou com um idiota, se divorciou e voltou para mamar na teta do papai. E agora quer dar lição de moral? Patrícia, sai da minha frente. Ou o quê, Carol? Vai fazer o quê? Chamar a polícia? Seu próprio irmão? E eu vi naquele momento que era exatamente isso que eu deveria fazer. Mas eu hesitei, porque ele era meu irmão. Porque eu ainda tinha a esperança de que ele iria acordar, perceber o que ela estava fazendo com ele, com a gente. Eu vou falar com um advogado, eu disse saindo da sala. Carol, volta aqui. Mas eu não voltei. Fui direto pro meu carro, e foi quando Rodrigo me alcançou. Carol, espera. Vamos conversar com calma. Ele parecia o meu irmão de novo. O tom de voz mais suave, a expressão quase arrependida. Rodrigo, eu não quero brigar com você, mas o que vocês estão fazendo é errado. A gente precisa parar com isso antes que... Antes que o quê? Você nos denuncie? Ele riu, mas era uma risada sem graça. Carol, você não vai fazer isso. Eu sei que você não vai. Como você sabe? Porque eu sou seu irmão. Seu único irmão. E você não vai destruir nossa família por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Rodrigo, são notas fiscais falsas. Ele deu um passo para trás, passou a mão no cabelo. Tá bom. Você quer conversar? Então, vamos conversar. Entra no carro. Vamos sair daqui, tomar um café e resolver isso como adultos. Eu devia ter dito não. Devia ter ido embora no meu carro. Mas eu queria acreditar que meu irmão ainda estava lá.
em algum lugar, por trás de toda aquela raiva e ganância. Entrei no carro dele. Patrícia já estava lá dentro. A viagem começou em silêncio. Rodrigo dirigia olhando para frente. Patrícia mexia no celular. Eu esperava que ele parasse em algum lugar, numa lanchonete, num restaurante, mas ele continuou dirigindo. Rodovia, placas passando, cidades que eu não conhecia. Rodrigo, onde a gente está indo? Relaxa, Carol. Rodrigo, eu não vou relaxar. Para esse carro. Foi quando ele explodiu. Para de falar. Pelo amor de Deus, para de falar. Eu gelei. Você não cansa, Carol? Não cansa de ser a vítima? A filhinha do papai que nunca fez nada de errado? Você acha que eu não sei que você era a favorita dele? Que tudo que eu fazia nunca era bom o suficiente porque você existia? Rodrigo, isso não é verdade, não é? Então por que ele te deu metade da empresa? Por que não 30%? 20%? Por que metade, Carol? Porque ele não confiava em mim. Ele achava que eu ia ferrar com tudo. E você sabe o que é mais engraçado? Ele estava certo. Patrícia pôs a mão no ombro dele. Amor, calma. Você está se alterando. Eu não vou ficar calmo, Patrícia. Eu estou cansado dela. Ele olhou para mim pelo retrovisor. Você quer saber a verdade, Carol? Você não devia estar na empresa. Você não merece estar lá. E se você ameaçar a gente de novo, se você falar com qualquer advogado, eu garanto que você vai se arrepender. Isso é uma ameaça? Não, é uma promessa. E ele parou o carro na rodoviária. Agora, 2 horas depois, eu estava sentada naquele banco de plástico, sem dinheiro, sem celular, sem nada, tentando não chorar na frente de estranhos. Uma mulher com 2 filhos pequenos sentou do meu lado. Eles comiam salgadinho. O cheiro me lembrou que eu não tinha almoçado. Moça, você está bem? A mulher perguntou. Estou, obrigada. Mentira. Eu não estava bem. Eu estava destruída. Foi quando ele se aproximou. Um homem de uns 70 anos, cabelo grisalho, bem cortado, terno cinza impecável, gravata azul marinho. Ele tinha um daqueles rostos que você olha e pensa, esse homem já viu muita coisa na vida. Olhos inteligentes, mas gentis. Ele sentou 2 bancos à minha frente e me olhou por um momento. Depois, levantou e veio sentar ao meu lado. Desculpa a intromissão, mas você parece precisar de ajuda. Eu forcei um sorriso. Eu estou bem, obrigada. Você está bem numa rodoviária, sem bagagem, sem comer e chorando baixinho tentando esconder. Ele inclinou a cabeça. Eu criei 3 filhas. Eu reconheço uma moça em apuros quando eu vejo uma. Eu deixei as lágrimas caírem. Não adiantava mais esconder. Meu irmão me deixou aqui. A gente brigou. Ele levou meu celular, minha carteira. Eu não tenho como voltar para casa. O homem balançou a cabeça, como se aquilo o deixasse genuinamente triste. Que tipo de irmão faz isso? Um irmão casado com a pessoa errada. Ele deu uma risada curta. Entendo. Olha, eu não posso deixar você aqui. Não seria certo. Meu motorista está vindo me buscar. Finja ser minha sobrinha e eu te levo para a cidade. De lá, você consegue se virar? Eu hesitei. Todas as histórias que minha mãe me contou sobre não aceitar carona de estranhos passaram pela minha cabeça. Mas o homem percebeu. Olha, eu entendo sua desconfiança, mas eu tenho netas da sua idade. Se alguma delas estivesse numa situação dessas, eu ia querer que alguém ajudasse, sem compromisso. Só uma carona. Tinha algo genuíno nele, e eu estava sem opção. Tudo bem, obrigada. Como é seu nome? Carolina. Prazer, Carolina. Eu sou Álvaro. 15 minutos depois, um Mercedes preto parou em frente à rodoviária. Um motorista de uniforme saiu e abriu a porta de trás. Álvaro me fez sinal. Vamos, sobrinha. Entrei no carro. O banco de couro cheirando a novo, ar-condicionado na temperatura perfeita, garrafa de água mineral no porta-copos. Era outro mundo. Osvaldo, essa é minha sobrinha Carolina. Vamos deixá-la em casa. Sim, senhor doutor. Doutor. Então ele era médico? Advogado? Durante o caminho, Álvaro foi gentil. Ofereceu água, perguntou se eu queria parar para comer. Eu disse que não, mas meu estômago roncou, me entregando. Ele sorriu. Osvaldo, para naquela padaria ali na frente. Não precisa, senhor Álvaro. Eu juro. Precisa sim. Ninguém pensa direito com fome. Na padaria, ele pediu um misto quente e um suco para mim. Sentamos numa mesinha de plástico. Ele tomou um café e me observou comer. Seu irmão sabe onde você mora? Sabe. A gente morava na mesma propriedade. Morava? Eu vou ter que sair. Não dá mais para ficar perto dele. Álvaro ficou em silêncio por um momento. Posso dar um conselho de alguém que já viveu muito? Por favor, não fuja. Fugir é o que ele quer. Ele te deixou naquela rodoviária para você se sentir pequena, impotente, para você desistir. Se você fugir agora, ele ganha. Mas eu não tenho como lutar, senhor Álvaro. Ele tem tudo. A empresa, o dinheiro,
As pessoas, ele tem poder, mas você tem razão. E no final, a razão sempre vence. Demora, dói, mas vence. Ele se inclinou para frente. Me conta uma coisa. Você tem provas do que ele está fazendo de errado? Eu lembrei das fotos no meu celular, que Rodrigo tinha levado. Eu tinha. Mas ele levou meu celular. Álvaro sorriu. As fotos estão na nuvem? Meu coração pulou. Estão. Então, você tem as provas. E seu irmão ainda não sabe disso. Ele pegou um guardanapo e uma caneta. Vou te dar o número do meu advogado. Ele é muito bom. Especialista em direito empresarial. Você vai ligar para ele amanhã de manhã. Vai contar tudo e vai deixar ele te orientar. Tudo bem? Senhor Álvaro, eu não tenho como pagar um advogado agora. Quem falou em pagar? Você vai falar que é minha sobrinha, lembra? Sobrinha não paga. Família não paga. Eu comecei a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Ele suspirou, olhou pela janela da padaria. Porque quando eu tinha a sua idade, alguém me ajudou quando eu mais precisei. E essa pessoa me disse: um dia você vai ajudar outra pessoa. E assim, a corrente continua. Hoje é o seu dia de receber ajuda, Carolina. Amanhã vai ser o dia de você passar para frente. Voltamos pro carro. Álvaro pediu meu endereço e Osvaldo me levou até a porta. Quando eu ia sair, Álvaro segurou meu braço. Carolina, seu irmão vai se arrepender de ter te abandonado assim, eu garanto. E ele me deu um cartão. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Eu olhei pro cartão e gelei. Dr. Álvaro Mendes Costa, presidente do Conselho. Grupo Mendes Costa Transportes, Logística, Distribuição, Mendes Costa. O maior grupo de transportes do Brasil. O grupo que tinha sido parceiro da empresa do meu pai por 30 anos. O grupo que Rodrigo vinha tentando fechar um contrato milionário há 6 meses. E eu tinha acabado de conhecer o presidente do conselho. Se você já foi humilhado por alguém da sua própria família, deixa um like nesse vídeo. E se você quer saber como meu irmão reagiu quando descobriu quem era o homem que me ajudou na rodoviária, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir foi uma reviravolta que nem eu conseguia acreditar. Comenta aqui embaixo. Você aceitaria a ajuda de um estranho numa situação dessas? Naquela noite, sentei na cama do meu quarto e liguei o notebook. Entrei na nuvem e baixei todas as fotos que eu tinha tirado dos documentos. Depois, procurei no Google. Álvaro Mendes Costa. As informações que apareceram me deixaram sem ar. Álvaro não era só o presidente do conselho do Grupo Mendes Costa. Ele era o fundador. Tinha criado a empresa em 1972, com um caminhão emprestado. Hoje, a empresa tinha mais de 5.000 veículos, operava em 18 estados e faturava mais de 2 bilhões de reais por ano. E Rodrigo estava desesperado para fechar um contrato com eles. Eu lembrei das últimas semanas. Rodrigo chegando tarde em casa, falando ao telefone sobre a reunião com Mendes Costa, sobre garantir o contrato, sobre isso vai mudar tudo pra gente. Patrícia tinha até comprado roupa nova. Para a reunião com os grandes, amor, a gente precisa impressionar. O contrato era de distribuição exclusiva na região sudeste. Se a Transportes Mendes conseguisse, seria um aumento de 400% no faturamento. Rodrigo já estava contando com esse dinheiro. Já tinha até pedido empréstimo no banco baseado na garantia do contrato. E ele não sabia que o homem que ia assinar esse contrato era o mesmo homem que tinha me socorrido na rodoviária. Na manhã seguinte, liguei para o advogado que Álvaro tinha indicado. Escritório Macedo e Associados, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Dr. Macedo. É sobre uma indicação do Dr. Álvaro Mendes Costa. Um momento, por favor. Menos de 30 segundos depois, uma voz masculina firme atendeu. Bom dia, Dr. Macedo. O Sr. Álvaro me ligou ontem à noite falando sobre você, Carolina. Como posso ajudar? Contei tudo. Desde a morte do meu pai, o testamento, as humilhações, o desvio de dinheiro, até o abandono na rodoviária. Dr. Macedo me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele suspirou. Carolina, o que seu irmão está fazendo tem 2 nomes: apropriação indébita e fraude. Com as provas que você tem, podemos abrir um processo criminal. Mas antes disso, precisamos proteger você. Você ainda está morando na propriedade? Estou. Eu moro na casa principal. Ele e a esposa moram na casa dos fundos. Saia de lá hoje. Procure um lugar seguro. Um hotel, a casa de um amigo. Não avise ele. Só saia. Mas, doutor, a casa é minha também. E é exatamente por isso que você precisa sair. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E seu irmão vai ficar desesperado muito em breve. Como assim? O Sr. Álvaro me pediu para cuidar de você. E quando Álvaro Mendes Costa pede algo, ele não pede à toa. Ele me disse que seu irmão está tentando fechar um contrato com o grupo. É verdade? Sim.
Rodrigo está obcecado com isso. Pois então, esse contrato não vai acontecer. E quando seu irmão descobrir o motivo, as coisas vão ficar complicadas. Meu coração acelerou. O senhor Álvaro vai cancelar por minha causa? Carolina, homens como Álvaro Mendes Costa não fazem negócios com pessoas sem caráter. E abandonar uma irmã numa rodoviária? Isso mostra exatamente o tipo de pessoa que seu irmão é. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o vazio. Tudo estava acontecendo rápido demais. Fiz o que Dr. Macedo mandou. Peguei algumas roupas, documentos importantes e saí de casa. Nem deixei bilhete. Fui para a casa da minha amiga Júlia, única pessoa em quem eu podia confiar completamente. Fica o tempo que precisar, ela disse, me abraçando. Mas Carol, você tem certeza que isso vai dar certo? Não. Mas eu não posso continuar sendo pisada. 2 dias depois, Rodrigo me ligou, do celular da Patrícia, porque o meu ainda estava com eles. Carol! Carol! Onde você está? Eu deixei tocar. Não atendi. Ele ligou mais 10 vezes. Mensagens no WhatsApp da Júlia. Júlia, por favor, fala pra Carol que a gente precisa conversar. Foi mal o que aconteceu. Eu exagerei, mas ela também exagerou. A gente pode resolver isso numa boa. Júlia me mostrou as mensagens. Eu balancei a cabeça. Ele não está arrependido. Ele está com medo. Medo de quê? De perder o que ele acha que já é dele. No dia seguinte, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Carolina. Aqui é Álvaro. Meu coração disparou. Senhor Álvaro. Oi, tudo bem? Tudo. Eu liguei para saber como você está. Conversou com o Dr. Macedo? Conversei. Ele está cuidando de tudo. Ótimo. E Carolina, hoje eu vou ter uma reunião com seu irmão. Silêncio. O senhor vai... Não vou dizer nada sobre você, ainda. Quero primeiro olhar nos olhos dele, ver que tipo de homem ele realmente é. Depois, eu decido. Senhor Álvaro, eu não quero que o senhor perca um negócio por minha causa. Carolina, escuta uma coisa. Eu tenho 72 anos, construí um império, já fiz todo tipo de negócio. E sabe o que eu aprendi? Que não vale a pena fazer parceria com gente sem ética. Seu irmão pode ser um excelente gestor, pode ter a melhor frota, a melhor operação, mas se ele abandona a própria irmã numa rodoviária, ele é capaz de abandonar um parceiro de negócios também. Obrigada, senhor Álvaro. Não me agradeça ainda. Agradeça quando tudo isso acabar. Ele desligou. Naquela tarde, Rodrigo postou uma foto no Instagram. Ele e Patrícia, arrumados, na frente do prédio do Grupo Mendes Costa. A legenda: grandes reuniões, grandes negócios. O futuro começa hoje. Transportes, sucesso, empreendedorismo. Patrícia tinha comentado: orgulhosa de você, amor. Júlia viu e me mostrou. Que cara de pau! Deixa ele se iludir, eu disse. Enquanto ele estiver se achando, ele não vai desconfiar de nada. Mas por dentro, eu estava nervosa. E se Álvaro mudasse de ideia? E se ele achasse que eu não valia a pena? E se... Meu celular tocou. Era Dr. Macedo. Carolina, preciso que você venha ao escritório amanhã de manhã. 9 horas. Traga todas as provas que você tem. Vamos dar entrada na ação. Já? Mas eu pensei... Mudança de planos. O senhor Álvaro me ligou há pouco. Reunião dele com seu irmão foi reveladora. O que aconteceu? Amanhã eu te conto tudo, mas vou te adiantar uma coisa. Seu irmão mostrou exatamente quem ele é, e não foi bonito. Cheguei no escritório de Dr. Macedo às 9h em ponto. Era um daqueles escritórios de advocacia que impressionam. Andar inteiro num prédio comercial no centro, recepção com mármore, secretárias eficientes. Doutor Macedo era um homem de uns 50 anos, cabelo ralo, óculos de grau, mas com um olhar afiado que parecia ler pensamentos. Carolina, senta. Café, por favor. Ele serviu e sentou na minha frente, abrindo uma pasta. Então, vou te contar o que o senhor Álvaro me relatou sobre a reunião de ontem. Eu me inclinei para frente. Seu irmão chegou pontualmente, bem vestido, bem preparado. Trouxe a esposa junto, o que já foi uma bandeira vermelha para o Álvaro. Reunião de negócios não é lugar de esposa, a não ser que ela seja sócia. Eu bufei. Típico da Patrícia. A reunião começou bem. Seu irmão fez uma apresentação impecável da empresa. Números, histórico, capacidade operacional. Álvaro ficou impressionado. Até que ele perguntou: e a estrutura societária? Você é o único dono? Meu estômago embrulhou. Seu irmão hesitou. Disse: eu e minha irmã somos sócios, mas eu tomo todas as decisões operacionais. Álvaro perguntou: sua irmã concorda com essa parceria? E sabe o que seu irmão respondeu? Eu balancei a cabeça. Minha irmã não está envolvida nas operações. Ela tem outros interesses. A esposa dele riu. Baixo, mas Álvaro ouviu. Raiva.
pura raiva queimando no meu peito. Então Álvaro perguntou: "E se a gente fechar esse contrato, sua irmã também assina?" Seu irmão ficou desconfortável. Disse que não seria necessário, que ele tinha procuração. Álvaro insistiu: "Eu gostaria de conhecer ela. Quando podemos marcar uma reunião?" E Carolina, foi aí que a bomba estourou. O que ele disse? Ele disse: "Doutor Álvaro, com todo respeito, minha irmã está passando por problemas pessoais. Ela não está em condições de participar dessas reuniões, mas eu garanto que tudo está sob controle." Eu fechei os olhos. Ele estava pintando eu como louca, instável. A esposa dele completou: "Coitada da Carol. Desde o divórcio, ela não é mais a mesma. A gente tenta ajudar, mas você sabe como é. Aquela..." "Calma." Dr. Macedo levantou a mão. Ainda não acabou. Álvaro ficou em silêncio. Depois disse: "Entendo. Problemas pessoais." E mudou de assunto. Falou sobre logística, prazos, valores. Quando a reunião terminou, ele disse: "Rodrigo, vou analisar tudo com meu conselho e te dou um retorno em uma semana." Seu irmão saiu de lá achando que tinha garantido o contrato, mas não garantiu. Não, porque Álvaro me ligou assim que eles saíram e disse: "Não faço negócio com esse homem. Ele mentiu para mim sobre a irmã, desqualificou ela na frente de uma estranha e ainda por cima trouxe a esposa para uma reunião empresarial como se fosse troféu. Cancela tudo." Eu não sabia se ria ou chorava. Mas aqui é onde fica interessante, Carolina. Álvaro não vai simplesmente cancelar o contrato. Ele vai fazer melhor. Melhor como? Ele vai te oferecer o contrato. Meu coração parou. Como assim? Você é sócia da Transportes Mendes, certo? 50%? Sim. Então você tem poder para assinar contratos sozinha, especialmente contratos que beneficiam a empresa. E o contrato com o Mendes Costa beneficiaria muito. Mas Rodrigo não pode impedir. Ele pode ficar bravo, pode reclamar, pode até tentar um processo. Mas, juridicamente, você está no seu direito. E quando ele vier te questionar, você apresenta as provas de desvio de dinheiro. E aí, ele não vai ter escolha, a não ser aceitar suas condições. Eu estava tonta. Que condições? Dr. Macedo sorriu. Que ele e a esposa saem da gestão. Que você assume o controle operacional. Que todo o dinheiro desviado seja devolvido. E que se ele não aceitar, você vai criminal contra ele. Isso é chantagem? Não, é negociação. Ele tem a opção de não aceitar, mas se ele não aceitar, ele vai preso e perde tudo. Eu respirei fundo. Quando? Sexta-feira. Álvaro vai te receber no escritório dele. Você vai assinar o contrato e depois você vai ter a conversa mais importante da sua vida com seu irmão. Saí do escritório de Dr. Macedo sentindo que estava num sonho. As coisas estavam acontecendo rápido demais e uma parte de mim ainda tinha medo de que tudo desmoronasse. Mas outra parte, uma parte que eu não sabia que existia, estava começando a sentir algo diferente. Não era vingança, era justiça. Nos dias seguintes, Rodrigo ficou mais calmo. Ele me mandou mensagens pelo WhatsApp da Patrícia, tentando parecer casual. "Oi, maninha, tudo bem? A gente não te vê há dias. Tá morando onde? Precisando de alguma coisa?" Eu respondi só: "Estou bem. Em breve a gente conversa." Patrícia, claro, não resistiu. Me ligou. "Carol, que história é essa de você sumir? Rodrigo está preocupado. Eu estou preocupada. Você está bem? Onde você está?" Patrícia: "Eu estou ótima. Melhor do que estive em anos." Silêncio do outro lado. "Carol, olha, sobre o que aconteceu na estrada, Rodrigo exagerou. Ele sabe disso. Mas você também exagerou, né? Ficar acusando a gente de roubo." "Não foram acusações, Patrícia. Foram fatos, com documentos." "Carol, Patrícia, vou te poupar tempo. Na sexta-feira, a gente tem uma reunião. Você, eu e Rodrigo. Vamos resolver tudo de uma vez por todas." "Reunião? Que reunião?" "Você vai descobrir. Até sexta." E desliguei. Júlia estava ao meu lado rindo. "Carol, você está diferente." "Como assim?" "Você está forte. Eu nunca te vi assim. Eu nunca me senti assim." Sexta-feira chegou. Vesti minha melhor roupa de trabalho, aquela que eu não usava desde que meu pai morreu. Salto médio, calça de alfaiataria, blazer. Júlia me maquiou, prendeu meu cabelo num coque. "Você parece uma CEO, ela disse. "Hoje eu vou ser." Cheguei no prédio do Grupo Mendes Costa, às 10 horas. O mesmo prédio onde Rodrigo tinha tirado selfie 3 dias atrás, achando que tinha conquistado o mundo. A recepcionista me recebeu com um sorriso. "Carolina Mendes?" "Sim. Dr. Álvaro está te esperando. 15º andar. Sala 1501. Subi de elevador, o coração batendo forte. Quando cheguei na sala, Álvaro estava lá. E Dr. Macedo também. "Carolina!" Álvaro se levantou e me abraçou. "Você está linda. Pronta para mudar sua vida?" "Pronta."
Passamos 1 hora revisando o contrato. Era um documento de 45 páginas, mas Dr. Macedo explicou cada cláusula. A Transportes Mendes se tornaria distribuidora exclusiva do Grupo Mendes Costa, na região sudeste por 5 anos. Faturamento estimado, 80 milhões no primeiro ano. E aqui, Carolina, Álvaro apontou para uma cláusula. Está o nome da representante legal que assina pela Transportes Mendes. Seu nome. Lágrimas encheram meus olhos. Senhor Álvaro, eu não sei como agradecer. Agradece fazendo um trabalho impecável. E quando você tiver sua própria empresa, ajuda alguém que precisa. Como eu te ajudei, como alguém me ajudou, assim a corrente continua. Assinei o contrato. Dr. Macedo tirou cópias, guardou os originais. E agora, Carolina, vem a parte difícil. Você está pronta para enfrentar seu irmão? Respirei fundo. Estou. Marquei a reunião na própria empresa. Não avisei o motivo. Só disse. Reunião urgente. Vocês dois. Sala de reuniões. 16 horas. Cheguei 15 minutos antes. Dr. Macedo estava comigo. Rodrigo e Patrícia chegaram pontualmente. Quando viram Dr. Macedo, Rodrigo franziu a testa. Carol? Quem é esse? Meu advogado. Senta. Patrícia riu. Aquela risada de deboche. Advogado? Carol, para que você precisa de advogado? Você está bem? Rodrigo, eu não falei que ela estava estranha? Patrícia, senta e fica quieta, eu disse, num tom que surpreendeu até a mim mesma. Ela piscou, ofendida, mas sentou. Dr. Macedo abriu a pasta. Bom, vamos direto ao ponto. Carolina me procurou porque identificou irregularidades na gestão financeira da Transportes Mendes. Desvio de recursos através de notas fiscais falsas. Rodrigo ficou branco. Isso é ridículo. Deixa eu terminar. Dr. Macedo continuou calmamente. Essas irregularidades configuram crime de apropriação indébita e fraude. A pena pode chegar a 8 anos de reclusão. Patrícia se levantou. Isso é absurdo! Carol, você está louca? Rodrigo, não fica ouvindo isso. Senta, eu disse. E tinha tanta firmeza na minha voz que ela sentou. Rodrigo passou a mão no rosto. Carol, a gente pode conversar sobre isso, sozinhos, sem advogado, sem... Não. A hora de conversar era antes de você me abandonar numa rodoviária. Agora, você vai me ouvir. Respirei fundo. Eu tenho 2 opções para te oferecer, Rodrigo. Opção 1. Eu vou para a polícia com todas as provas. Você é preso, perde tudo e a empresa vai para leilão para pagar as dívidas que vocês criaram. Opção 2. Você aceita minhas condições. Que condições? Ele perguntou. A voz trêmula. Você e Patrícia saem da gestão operacional imediatamente. Você continua como sócio, recebe sua parte dos lucros, mas não toma decisões. Eu assumo como CEO. Todo o dinheiro que vocês desviaram, e eu sei exatamente quanto é, 437 mil reais, vai ser devolvido em 12 parcelas. E você nunca mais coloca a mão em nada da empresa sem minha autorização por escrito. Patrícia explodiu. Você não pode fazer isso. Rodrigo, faz alguma coisa. Mas Rodrigo estava olhando para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Carol, você estava planejando isso o tempo todo? Não, eu estava tentando salvar nossa família o tempo todo, até você me deixar naquela rodoviária. Foi aí que eu entendi que não tem mais família para salvar, só tem empresa para salvar. Dr. Macedo colocou um documento na mesa. Esse é o termo de acordo. Se você assinar, fica tudo resolvido entre vocês. Se não assinar, na segunda-feira eu protocolo a denúncia criminal. Rodrigo olhou para o papel. Suas mãos tremiam. E se eu não aceitar nenhuma das opções? Então você vai preso. E eu fico com 100% da empresa. Porque a cláusula do testamento do nosso pai diz que se um sócio tenta prejudicar o outro, perde sua parte. Desviar dinheiro conta como prejudicar, Rodrigo. Ele fechou os olhos. Patrícia estava chorando. Não de tristeza, de raiva. Rodrigo, não assina isso. Ela está blefando. Ela não tem coragem. Patrícia, cala a boca, Rodrigo gritou. Ela ficou em choque. Ele nunca tinha gritado com ela. Rodrigo pegou a caneta. Só uma coisa, Carol. Antes de eu assinar, o contrato com Mendes Costa. A gente conseguiu? Sorri. Conseguimos. Eu assinei hoje de manhã. Ele arregalou os olhos. Você? Como? O Dr. Álvaro me conheceu antes de conhecer você. E quando ele conheceu você? Bem, ele decidiu que preferia fazer negócio comigo. A ficha caiu. Você conheceu Álvaro Mendes Costa? Conheci. Numa rodoviária. No dia que você me abandonou lá. Patrícia gemeu, literalmente gemeu, como se tivesse levado um soco no estômago. Rodrigo assinou o papel. Quando terminou, ele olhou para mim. Você virou outra pessoa. Não, eu sempre fui essa pessoa. Você que nunca me viu. Eles saíram da sala. Patrícia estava chorando. Rodrigo estava em silêncio. Quando a porta fechou, Doutor Macedo me deu um tapinha no ombro. Você se saiu muito bem. Eu estou tremendo.
Normal, foi sua primeira vez jogando para vencer. Vai melhorar. Mas a história não tinha acabado. 3 dias depois, eu estava no escritório da Transportes Mendes, agora oficialmente meu escritório, quando a secretária entrou. Carol, tem uma mulher aqui querendo falar com você. Disse que é urgente. Quem? Não quis dizer o nome, mas disse que é sobre Rodrigo e Patrícia. Franzi a testa. Manda entrar. Uma mulher de uns 35 anos entrou. Magra, cabelo castanho, olhos vermelhos de tanto chorar. Você é a Carolina? Sou. E você? Meu nome é Viviane. Eu preciso te contar uma coisa sobre sua cunhada. Meu estômago gelou. Senta. O que aconteceu? Viviane respirou fundo. Patrícia é minha irmã. O mundo parou. Sua irmã? Sim. Gêmeas, na verdade. Eu sei que ela nunca falou de mim. Ela tem vergonha. Viviane limpou as lágrimas. Carol, eu preciso te avisar. Patrícia não casou com seu irmão por amor. Foi planejado. Como assim planejado? Ela descobriu que seu pai tinha uma empresa boa. Pesquisou tudo sobre vocês. Descobriu que Rodrigo era solteiro, ambicioso e tinha complexo de inferioridade em relação a você. E ela viu uma oportunidade. Minha boca ficou seca. Oportunidade de quê? De ter dinheiro. Carol, minha irmã, ela não presta. Ela já fez isso antes. Casou com um empresário em Ribeirão Preto, conseguiu colocar nome dela em tudo. E quando ele descobriu, era tarde. Ele perdeu metade dos bens no divórcio. E por que você está me contando isso agora? Porque eu não aguento mais. Eu vi o que ela fez com aquele homem. E agora ela está fazendo com seu irmão e com você. Quando ela me contou que vocês tinham brigado, que ela tinha conseguido fazer Rodrigo te tirar da empresa, ela riu, Carol. Ela riu, como se fosse um jogo. As peças se encaixaram na minha cabeça. O dinheiro que eles desviaram foi ideia dela? Viviane assentiu. Ela tem uma conta em nome dela, offshore, registrada nas Bahamas. Eu tenho os documentos. Eu peguei do computador dela. Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho câncer, Carol. Câncer de mama. E eu não vou morrer sabendo que minha irmã está destruindo mais uma família. Eu preciso fazer isso certo antes de ir. Chorei. Abracei ela e peguei os documentos. Na semana seguinte, Dr. Macedo entrou com uma segunda ação, dessa vez contra Patrícia especificamente. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, fraude matrimonial. Quando a polícia bateu na porta da casa deles, Patrícia tentou fugir. Não conseguiu. Rodrigo me ligou naquela noite. Carol, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Ele estava chorando. Eu acreditei nela, em tudo que ela disse. Ela me convenceu que você era o problema, que você queria destruir a gente. E eu fui um idiota. Você foi, eu disse. Mas você também foi meu irmão. E uma parte de mim ainda lembra disso. Você pode me perdoar? Um dia, talvez, mas não hoje. Patrícia foi presa. O processo corria. Rodrigo pediu divórcio. E eu assumi a Transportes Mendes completamente. No primeiro ano com o contrato da Mendes Costa, a gente faturou 85 milhões de dólares. Contratei 40 novos funcionários. Dei aumento para todos os motoristas antigos que tinham ficado com meu pai desde o início. Rodrigo continuou como sócio minoritário. Recebia sua parte, mas não interferia. A gente se falava pouco, educadamente, como ex-irmãos que tentam se reconectar, mas sabem que nunca vai ser como antes. Viviane morreu 6 meses depois. Eu paguei todo o tratamento dela, todo o funeral. Ela me agradeceu dizendo, agora eu vou em paz. E Álvaro? Álvaro virou meu mentor. Jantávamos uma vez por mês. Ele me ensinava sobre negócios, sobre vida, sobre como transformar dor em propósito. Você lembra o que eu te disse naquele dia, Carolina? Ele perguntou, num dos nossos jantares, que meu irmão ia se arrepender. Não, antes disso, eu disse que um dia você ia ajudar alguém, como eu te ajudei. Já aconteceu? Sorri. Semana passada, uma moça estava chorando num café. O namorado tinha terminado com ela, levado o carro que estava no nome dele, mas que ela pagava. Ela estava sem dinheiro para voltar para casa. Eu paguei o Uber dela e dei meu cartão. Disse, quando você estiver bem, ajude outra pessoa. Álvaro bateu palma devagar, sorrindo. Agora sim, agora a corrente continua. Olhando para trás, eu vejo que aquele dia na rodoviária não foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que mudou minha vida. Porque às vezes a gente precisa ser deixado no fundo do poço para perceber que a gente tem força para subir. E quando a gente sobe diferente, mais forte, mais sábia. E com uma certeza, ninguém nunca mais vai me abandonar em lugar nenhum. Porque eu aprendi que o único abandono que realmente importa é quando a gente abandona a si mesmo. E eu nunca mais vou fazer isso. Hoje, você ouviu minha história de como meu próprio irmão me abandonou numa rodoviária e como um estranho mudou meu destino em uma tarde.
Se você já passou por traição de alguém que deveria te proteger, saiba que eu entendo sua dor. E se você está naquele momento agora, em que parece que tudo desmoronou, eu te digo, ainda não acabou. Às vezes o universo tira pessoas do nosso caminho, justamente para abrir espaço para pessoas melhores. Se essa história tocou você, deixa aquele like. Cada like me mostra que histórias de superação real importam para vocês. Se você quer ouvir mais relatos de pessoas que não aceitaram ser pisadas e deram a volta por cima, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Tem muita história boa vindo por aí. Me conta nos comentários, você acha que eu fui muito dura com meu irmão? Você teria dado uma segunda chance? Ou você acha que ele mereceu tudo o que aconteceu? E se você já viveu algo parecido, conta sua história aqui embaixo. Às vezes, só de escrever, a gente já começa a curar. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que não tem problema colocar limites, mesmo que seja com família. Você pode estar ajudando alguém a encontrar a coragem que falta. No próximo vídeo, eu vou contar a história de como minha própria prima tentou roubar meu marido. Mas o que ela não sabia é que eu tinha gravado tudo. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Sua companhia significa muito. Até o próximo relato. E lembra, família é quem te levanta, não quem te deixa para trás.